ficar em pé com muita alegria aclamamos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde lhe prova de ir. E dizia-lhes: a mercê é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para a colheita de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrares numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: a tratoeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura do livro de Neemias, o autor sagrado, ele relata um grande dia muito especial, que se reuniu todo o povo de Deus para escutar a palavra de Deus, a palavra da lei de Deus escrita por Moisés. Foi um dia todo de leitura, de reflexão, de explicação da palavra, para que as pessoas pudessem ouvir a palavra, compreender e colocar no coração. É isto que nós precisamos hoje, como nós precisamos. A palavra de Deus é vida, é alegria, é força, é alimento. Mas nós precisamos compreender. E quando nós ouvimos a palavra como uma palavra qualquer, entrou no ouvido, saiu no outro, às vezes achou até bonita a mensagem, mas se a gente não compreender com bem de colocar no coração, essa palavra vai embora. É como aquela parábola da semente
que foi lançada, uma semente caiu na beira do caminho. Aí logo vieram os pássaros, comeram a semente, nem nasceu. Então a pessoa pode escutar a palavra, mas não ouviu, não compreendeu, não entrou no coração. O inimigo vem, tira essa palavra da pessoa e apresenta as suas tentações, suas seduções. E a pessoa que não tem a palavra de Deus se seduz facilmente com as coisas desse mundo, porque é o que está vendo, né? O inimigo é assim, ele nos tenta com coisas bem visíveis, bem palpáveis, e aí a pessoa deixa seduzir, e a palavra de Deus passa. Então que nós possamos compreender essa palavra de Deus, ao fazer uma leitura em casa, uma meditação da palavra de Deus, seja do Antigo Testamento, seja da lei, seja dos profetas, o Santo Evangelho, cartas paulinas, que a gente possa ler, meditar, refletir, colocar no nosso coração. E depois que ouvir uma palavra com as explicações, foi uma grande emoção, uma grande alegria, e depois uma grande partilha de alimentos, todo mundo se alimenta. No Santo Evangelho, Jesus, ele envia os seus discípulos em missão. Jesus já tem ensinado, dado todas as instruções para eles, envia em missão, e no envio ele vai dando mais instruções. Enviou 72 discípulos, que simboliza todos aqueles que seguem Jesus, todos aqueles que se apaixonam por Jesus, para segui-lo como um verdadeiro discípulo. Ele nos envia de dois em dois em missão. Também esse envio de dois em dois tem um significado. A pessoa sozinha, o ser humano não ia, né? Desde o princípio da criação, quando Deus fez o homem, ele fez a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Essa palavra que o próprio Deus fala, trata da união matrimonial, mas não é somente a união matrimonial. A comunhão dos irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a gente esteja só. Eu preciso ter sempre alguém ao lado da gente. Ele envia de dois em dois. Se eu preciso do outro, o outro está comigo. Eu sou luz para o outro é luz para mim. Duas cabeças pensam mais. Um cansa, o outro descansa, enquanto o outro faz algo para o outro estar cansado. Quer dizer, tem todo um significado. Um está triste, o outro alegre. Um está mais bravo, mas tem o outro ali mais manso para ajudar. Então não é bom que o homem esteja só. Em todos os sentidos, em todas as relações. Sempre tem alguém. Então ele os envia em missão. E a missão, por excelência, é levar a palavra. A palavra. A palavra que consola, a palavra que conforta, a palavra que cura, a palavra que expulsa os demônios dos males. A palavra de Deus é vida, é o próprio Jesus. Jesus, no Evangelho de João ele fala que Jesus é a própria palavra, a palavra encarnada. Então, nós não vamos ao irmão levar uma palavra da boca para fora.
é a palavra de Deus, é a palavra de vida. E essa palavra, ela não pode estar somente na nossa boca, mas ela tem que estar na nossa vida, no nosso ser. Eu explico assim: quando eu falo que nós precisamos amar uns aos outros, eu não posso só dizer da boca para fora, eu tenho que amar, senão minha palavra fica vazia. Eu tenho que mostrar que amo alguém. Quando eu falo que nós precisamos viver em paz, eu preciso revelar paz no meu ser. Eu preciso revelar paz no meu ser, para que a minha palavra esteja acompanhada com a paz que está em mim, e você diga assim: é verdade, eu tenho paz mesmo, eu estou vendo que você tem paz. Quando eu ensino a palavra de perdão, eu preciso ser uma pessoa que perdoa. Como é que eu vou falar de perdão se eu não perdoo? Difícil, né? Se eu digo, meu irmão, vamos à Santa Missa Dominical, e eu não vou, meu irmão, não se meta com aquele vício, porque esse vício te mata. E se eu tenho o mesmo vício, é preciso que a palavra que eu ensino esteja na minha vida, no meu testemunho. Então, o discípulo de Jesus é isso, que vai, em primeiro lugar, levar a paz. A paz. Vocês vão como um cordeiro no meio de lobos. Existem tantos lobos ferozes no mundo que destroem, que devoram, mas vocês são os cordeiros, simbolizando aqui a mansidão, simbolizando a paz, simbolizando a doação. Vocês vão de casa em casa, anunciando, levando a minha paz. Vocês chegam e desejam a paz de vocês. Se tiver um doente, vocês curam. Se tiver alguém atormentado pelo mal, vocês vão libertar essas pessoas. Também aqui no meio desse evangelho tem assim, algumas expressões que a gente tem que ter cuidado para entender. Ele pede para ir às casas, depois ele disse assim: não fique passando de casa em casa. Parece uma contradição. Ele pede para ir a missão nas casas, e depois disse: não passe de casa em casa. Jesus está dizendo que eu não posso passar aqui nessa casa e pronto, acabou a conversa. Passei, nem existe mais, eu vou para aquela. E aí passou e foi embora e pronto. Se eu passar nessa casa, tem que permanecer o meu coração. Eu tenho que deixar no outro. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Se eu passar pela sua vida, eu não vou passar pela sua vida e glória a Deus, nem te conheço mais. É preciso que eu deixe algo no teu vida e levar algo para você. É nesse sentido. E aí sim, aí você sai daqui e leva algo de bom e deixa algo de bom. Aí vai para outra casa e aí segue a missão. Quando vocês não forem acolhidos, vocês, quando sair daquela cidade, sacudam a poeira dos pés contra esta cidade. É um tom de ignorância, né? Uma ignorância, uma estupidez. Porque não me aceitaram, agora eu vou sair sacudindo a poeira dos pés contra aquelas pessoas. Cuidado para não interpretar com Jesus, tá? Há pouco dia, eu esqueci qual foi o dia, que Jesus, ele ia da Samaria, desceu para ajudar e passou pela Samaria. E as pessoas não acolheram Jesus na Samaria. Ele havia um lugar para se hospedar, para descansar, e não acolheram. Aí os discípulos
discípulos mais próximos dele, Pedro, João, Tiago, quase zangaram. Aí disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para destruir? Jesus repreendeu. Então Jesus, ele deixa bem claro que nós não devemos tratar o irmão com grosseria. Logo, o significado de sacudir a poeira dos pés contra ele não significa ser grosseiro com ele. O discípulo de Jesus tem que ser paciente. Tem que ser paciente. Calma. Não deu certo dessa vez, depois a gente vai de novo. É para sacudir a poeira dos pés contra a ignorância deles, contra a falta de fé, contra o fechamento do coração, e não contra a pessoa. Ou seja, se o outro, se o irmão a quem eu fui ao seu encontro não recebeu, eu não vou me revoltar com isso. Eu não vou guardar no meu coração o pecado dele, o fechamento dele, a frieza. Não vou guardar isso em mim. Eu vou sacudir os pés contra essas coisas. Sacudir a poeira dos pés contra essas coisas. Mas não contra a pessoa. Porque aí eu estaria excluindo a pessoa. Estaria se achando melhor do que ele, ao ponto de excluir, de condenar, de julgar. E Jesus, ele mesmo disse que veio para os pecadores. São os pecadores que precisam de saúde espiritual. São os doentes que precisam de médico. São os pecadores que precisam de conversão. Então, peçamos também ao Senhor esse dom de sermos discípulos missionários. Esta missão de evangelizar, hoje nós temos consciência plena de que não é simplesmente para aqueles que se dedicam especialmente à missão. No caso, padres, os bispos, o Papa. A missão é do cristão. A missão de evangelizar é do cristão. E aqui eu lembro as palavras de São Francisco de Assis, que ontem era dia de São Francisco. Todos nós devemos evangelizar. Se for preciso falar, a gente fala. Dá para entender? Todos devemos evangelizar. Se for preciso falar alguma coisa, a gente fala. O que São Francisco está dizendo com esta afirmação? Ele está dizendo que nós temos que evangelizar com a nossa vida, é com o nosso testemunho. Aí, se em algum momento precisar falar, a gente fala, né? Mas é preciso que a pregação ela seja feita por excelência com o nosso testemunho de vida. Então, quando nós damos testemunho, nós já estamos evangelizando. Você é uma pessoa pacífica, você é uma pessoa misericordiosa, uma pessoa caridosa, você está evangelizando. Você passa lá na rua, você está evangelizando. Você é uma pessoa fiel à igreja, fiel a Jesus, é honesta. Você passando na rua, as pessoas olham para você e veem isso. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Aí, se precisar, você fala alguma coisa. Senhor, ensina-nos a ouvir a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a guardar a tua palavra. Ensina-nos a ser palavra de vida, palavra de consolo, de conforto para os que mais precisam. Ensina-nos, Senhor, a sermos teus verdadeiros filhos missionários do amor, deste mundo tão necessitado, como o mundo precisa do amor de Deus. E nós devemos ser este amor
para as pessoas que precisam, principalmente as almas mais necessitadas, as almas que estão vazas, que não conhecem Jesus. Fiquemos de pé e elevemos nossos